महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्. Boa noite, mais uma vez aqui com você, eu, Kátia Félix, idealizadora do Instituto de Desenvolvimento Humano Universo Lakshmi. E hoje trago a você uma continuidade das reflexões que nós temos abordado aqui, e também baseada nas perguntas e também nas consultas que vem sendo feita a mim através do programa aqui, Autossuperação da MKK. Eu produzi agora, o dia de hoje, né, e também em conexão com a Páscoa, que é um momento de renascimento, um programa diferencial para você. A temática de hoje é: o que sou eu e o que vai me acontecer? Essa é uma pergunta que a maioria das consultas e a maioria dos questionamentos, né, que é voltado tanto para a questão do oraculista, como para os psicanalistas, os psicólogos, enfim, aqueles profissionais que lidam aí com o comportamento humano, muito recebe dos seus clientes, dos seus pacientes. É uma pergunta muito interessante, muito peculiar, extremamente frequente, em que mostra o quanto hoje, por mais que nós tenhamos tantas e tantas informações, tantos e tantos meios e tantas redes, onde as pessoas ainda se perdem por conta de contextos, desafios, por cenários aí complicadores. Você já duvidou da sua capacidade? Em algum momento você já duvidou do seu potencial ou de onde você realmente pretendia ir? Você, como muitas e muitas pessoas, questionam sobre a sua história e sobre a sua performance nessa história. E hoje eu quero dizer a você que o seu pensamento, o seu sentimento e a sua ação tem que viver em uma congruência onde você quer estar, o que você quer fazer e o que você quer refazer de si mesmo. Quem sou e o que pode acontecer comigo dá ideia a nós que recebemos essa pergunta tantas e tantas vezes durante um dia, como se você estivesse refém de uma situação, como se você estivesse refém do tal destino. O que nós sabemos até que ponto isso é verdade ou não? Até que ponto você pode se colocar como se fosse aí um boneco, como se você fosse aí uma peça criada por uma história onde você aparece e o cenário já está todo montado. Isso não procede, porque quem concria o seu caminho, quem concria a sua história é você mesmo. E se você se permite uma frequência negativa, se você se permite uma frequência carente ou ausente, a falta de, é o que vai concriar ainda mais na sua vida. Existe um versículo muito interessante da Bíblia que diz: onde está o seu coração, aí está o seu tesouro. Acho que eu já até citei ele algumas vezes aqui nos programas. Então diz o seguinte: qual é uma das interpretações dessa metáfora, desse versículo? É onde mais você coloca a sua atenção, onde mais você inclina os seus sentimentos, onde mais você inclina o seu poder maior, é aquilo que mais vai se reproduzir e produzir no seu caminho. Então, o que vai acontecer com você é exatamente uma repetição daquele cenário onde você mais se direciona. É exatamente naquela fé, naquela esperança ou naquela descrença total sobre a tua situação e o teu contexto atual. Você estiver focando em mais perda, se você estiver focando nas suas dívidas, se você estiver focando em cada vez mais dificuldade por conta do cenário econômico do Brasil, então é isso que você vai concriar. E ainda mais, é isso que você vai estar se somando a outros negativos aí ao redor de plantão, a concriarem no nosso país, na nossa casa, na nossa família e na nossa vida, né? E é muito curioso como tudo que nós somos se reflete e volta exatamente no nosso caminho. Tudo que eu lanço ao universo
volta a mim. A esperança, o amor, a idealização, aquele tesão de viver, como a minha desesperança, a minha falta de credibilidade, a minha baixa estima, a minha falta do meu próprio eu. Aí você acaba atraindo o quê? Nesses momentos onde você está carente, nesses momentos onde você está vulnerável, é que vem aquela energia ao redor, falando assim, agora vem os vampiros se alimentar do meu melhor. E você fica, na verdade, se alimentando de um espectro, de um amplexo que você acha que é o ideal a você. Você acaba criando uma energia negativa, você acaba criando uma energia contrária ao que de verdade você quer criar, ao que de verdade você quer despertar no seu caminho. Então, o que eu sou e o que vai acontecer comigo? A você, que às vezes e tantas vezes refaz essa pergunta de uma maneira diferente para tantos profissionais aí, responda você. Onde está de verdade a sua atenção? Onde de verdade você coloca a maior parte do seu tempo pensando? Onde é que você jogou sua semente? Onde é e para quem é que você destina o poder pessoal, o seu poder? Você pensa muito mais no outro do que em si mesmo? Se você acredita muito mais que precisa do outro para ter, é porque você na verdade não tem ninguém. É porque na verdade você está vivenciando uma utopia, se alimentando de um codependente tão grande quanto você. Você que quer mandar sua pergunta, você pode também nos acessar pelo WhatsApp, que é o 9829-16790. 9829-16790. Ou ligar até no telefone do ouvinte, que é o 3221-9515. 3221-9515. A você que quer acompanhar aqui os bastidores ao vivo, você pode acessar o site www.mkkwebradio.com.br www.mkkwebradio.com.br. E esse programa vai ser também repassado na segunda-feira às 11 da manhã pelo www.mkkwebtv.com.br. E hoje a grande temática é quem eu sou e o que vai acontecer comigo. Até que ponto você já observou, por exemplo, uma história que eu acho muito interessante, de pessoas de uma mesma família, mas que têm destinos tão diferentes. Pessoas que foram educadas dentro do mesmo ambiente, os mesmos valores, o mesmo contexto social, e acabaram enveredando em lugares tão diferentes. Há pouco tempo atrás eu li que uma pesquisadora foi até um país entrevistar um serial killer que estava no corredor da morte e perguntou: o que levou você a se transformar em um serial killer? Ele disse: o meu pai era um drogado e a minha mãe era uma prostituta. Que outro destino eu poderia ter construído para minha vida? E o irmão gêmeo dele era um médico muito bem sucedido, e onde essa pesquisadora também foi ter com ele, também foi conversar para entender. E chegou, e o que fez você ser um cirurgião tão bem sucedido e ainda que tem obras sociais? A resposta foi, olha que interessante: a minha mãe era uma prostituta e o meu pai era um drogado. Aliás, o que eu poderia mais fazer? Observe, o mesmo contexto, a mesma família, as mesmas restrições, os mesmos preconceitos, cada um deles passou, mas cada um teve escolhas tão diferentes que um tirava a vida e o outro salvava vidas. Ou seja, quem eu sou e o que vai acontecer comigo? Será que em algumas vezes aquele que era um cirurgião também não se questionou? Mas o que é que de verdade, dentro dele, ele fez escolhas para ser um curador? E o que é que de verdade, aquela pessoa que estava no corredor da morte, escolheu para ser um assassino, né? Um eliminador de vidas, um eliminador de sonhos? E o que de verdade é
que a nossa mente produz. Qual é o momento em que a sua mente te dá escolhas? Qual é o momento em que a sua mente parece que se turva e não mostra a você novas possibilidades? Será que isso é possível? Será que é possível alterar? Será que é possível? E como é possível, num cenário totalmente limitado e escuro, você enxergar novas opções? Afinal, quanto mais escolhas uma pessoa tem, mais poder ela também tem. Eu estou recebendo uma pergunta agora. Muito obrigada pela sua participação. De uma moça que pergunta: como devemos nos comportar perante pessoas negativas? A primeira pergunta que eu me coloco quando surge alguém assim que a gente sabe que está numa energia negativa, porque pessoas negativas, parece que a pessoa ela nasceu e ela é assim, né? Então, pelas experiências e pelo que eu tenho estudado, as pessoas não são negativas e as pessoas também não são positivas. Pessoas são além dos seus comportamentos. Então, se você se depara com uma pessoa que ela está negativa, ainda que seja por um momento muito contínuo, a sua melhor condução primeira é: até que ponto eu tenho semelhança com isso? Até que ponto essa pessoa se aproximou de mim para ter uma frequência de estar aqui sendo atraída no meu campo exatamente agora, e onde é que eu posso ter esse mesmo padrão de negativo? Essa é a primeira coisa que se pensa. A segunda coisa é: enquanto você estiver olhando para ela, enquanto você estiver diante dela, se conecte a uma força que é além de você. Se conecte a algo e que você acredita que é puro, que é além de você, e vá mandando para ela: eu te ouço com todos os meus sentidos, eu te percebo com todo o meu ser. Isso faz a pessoa se sentir acolhida, isso faz a pessoa se sentir amada, e isso faz com que aquele negativo, aquela onda, aquela nuvenzinha, né, negra, vai se diluindo, ela vai se acalmando, ela vai se sentindo acolhida. Temos também uma técnica que eu acho muito eficiente, muito gostosa de aplicar, que chama o toque de Charcot. O que era Charcot? Charcot era um psiquiatra, né? E ele vivia nos hospitais psiquiátricos da França, e ele descobriu uma maneira de acalmar aqueles pacientes quando eles estavam numa crise de ansiedade ou quando eles estavam num estado muito abalado. Charcot tocava aqui por entre a glândula pituitária, um toquezinho assim, aqui exatamente onde acaba o ponto do teu cabelo, aqui mais ou menos no meio do teu coronário, exatamente naquele redemoinho, né, que todo mundo tem um pouquinho mais acima. E depois ele pegava assim, ó, com duas mãos, essas últimas duas partes, e fazia pequenos toquezinhos assim, virava a cabeça e acalmava assim então o seu paciente que estava numa agitação. O toque de Charcot também às vezes a gente usa muito, de acordo com a técnica que vai usar, seja o reiki, seja alguns treinos de PNL, também eu acabo colocando também, porque eu acho muito eficiente. Como é que acontece isso? Até hoje ninguém sabe, mas se sabe que as pessoas se acalmavam sem remédio. Então Charcot, de uma forma natural, lá nas Franças, nos corredores dos grandes hospitais, dos grandes hospícios da França, utilizou um meio inovador para dar uma tranquilizada. Quando acontece às vezes de entrar pessoas que procuram porque estão no estado negativo, eu penso o que há em mim que atrai isso. E o que é que eu tenho que curar? Afinal, cada pessoa que a gente atende cura um pouquinho a gente também. Cada pessoa que está no seu caminho, alguma sintonia, alguma coisa, pode ser que você tenha para resolver. E pode ser também que, quem sabe, exatamente não naquela área, mas em outra, né? Então, Rosângela, é muito interessante, em primeiro lugar, que você acalme a sua mente, que você se coloque como uma ouvinte. Eu te ouço com todos os meus sentidos. Eu te ouço e te percebo com todo o meu ser. Para que isso e essa vibração vá alinhando, vá acolhendo essa pessoa. Uma outra coisa que eu acho muito relevante para a pessoa se sentir acolhida é olhar nos olhos dela. Porque os olhos são o espelho da alma.
E por falar em espelho da alma, todos esses padrões de negativo, nós é que criamos. Os ambientes pode ter alguma coisa, mas fomos nós que damos aderência para que aquilo predomine ou não. Você pode, às vezes, começar a querer se sentir triste e de repente você começa a se lembrar ou você começa a montar uma imagem que te traz felicidade, uma imagem que te acolhe, uma experiência, um evento, e você já começa a sorrir, porque você está alimentando o seu pensamento, você está alimentando imediatamente aquele lado seu que você quer que predomine mais. Onde você coloca o seu coração é aquilo que vai virar, é aquilo que vai florescer, é aquilo que você vai colher. Então, quando você começa a ter um pensamento que você sabe que é contrário ao que de verdade você quer ser, ao que de verdade você quer colher e ao que de verdade você quer trazer para ser parte do seu mundo, nesse momento existe uma escolha. Por mais negativa que a pessoa seja, ou por mais desafiador que seja o momento dela, existe um momento em que ela pode parar e escolher. Existe um momento em que você pode escolher ser melhor, escolher dar um passo a mais. Veja, todas as pessoas que construíram algo na história também passaram por momentos de dúvida, momentos de desconfiar de si mesmo. Ou será que é possível, em algum período da tua existência, você falar que está tudo completamente seguro? Será que às vezes é possível que aquelas pessoas que mesmo que você admira muito não terem sido iludibriadas pelo seu próprio ego? Será que não existe um momento na história daqueles grandes líderes religiosos ou até aquelas grandes figuras religiosas onde elas se permitem ser totalmente entristecida pelo ego, por uma fala, por uma vaidade? Lógico que sim, porque nós estamos aqui é a nossa escola, e à medida que você passa de um estágio, né, você avança para outro, e assim é a nossa evolução, e assim são os nossos momentos, e assim é os nossos acréscimos na estrada. Então você é exatamente aquilo que você mais se propõe a ser, você é exatamente aquilo que vai brotar de onde você tem deixado aí o seu coração, de onde você tem deixado a sua vibração. Você é aquilo que você busca. Eu sempre falo muito isso, nenhuma macumba, nenhuma inveja, nada é capaz de destruir tanto o ser humano como ele próprio, como a sua própria mente, como o seu próprio aspecto interno. E por falar em aspecto interno, lá no Instituto de Desenvolvimento Humano, Universo Lakshmi, agora em abril, por ser conta de um período de muita renovação, nós formalizamos uma parceria com o Inside, que é idealizado e mantido pelo Maurício de Freitas, que vai estar iniciando agora uma formação do Pratítino, que é a programação neurolinguística na sua primeira fase, com enfoque sistêmico, ou seja, que também aborda todo o sistema que vem aí de passado e de família dessa pessoa. Essa formação tem a certificação internacional, e essa formação dá direito a você manter os seus estudos aqui ou até continuar fora do Brasil, porque é reconhecida internacionalmente. Essa é a formação que eu mais criei uma afinidade, porque ela é mais abrangente, é mais atualizada que se tem hoje no Brasil. Essa formação é uma formação que dá a você a possibilidade de estágio, que te traz um material completo, um material atualizado para você poder fazer aí a amplitude de todo o conteúdo que vai ser abordado. Essa formação vai ser ministrada diretamente pelo trainer Maurício de Freitas, que vai ser lá na Moca, terças e quintas-feiras, que vai ser lá na Rua da Moca, 3146, e é um espaço assim relativamente pequeno, então vai ser para um número seleto de pessoas. Vai ser para um número seleto de pessoas também por conta da qualidade que nós estamos buscando e da qualidade que nós estamos aí querendo construir nesse cenário da programação neurolinguística. Então participe ou indique a você que sabe de uma pessoa que deseja dar a 2015 uma renovação, algo que possa abranger e abranger muito mais essa jornada. 2015, nós temos observado que é um ano que vai correr muito rápido, que é um ano que vai acelerar muitos eventos. Veja todo o cenário que nós já estamos inseridos. Então, é um ano muito, muito rápido. Então, aproveite
aproveite esse momento e construa 2015 algo muito melhor. Construa um momento de renovação, um momento que você pode ter aí um crescimento e um olhar diferente para si mesmo. Faça da sua jornada algo que você quer ser. E ao invés de fazer aquela pergunta, quem eu sou e o que pode acontecer comigo, fala, eu escolho o que eu sou. E eu defino exatamente os fatos e atos que vão enveredar o ano de 2015. Eu tenho o poder de escolha. E novamente, entre aquela história que é uma história real, entre os dois entre os dois filhos, um médico e outro serial killer, escolha o que mais tem uma afinidade. Escolha o que você quer ser daqui a 1 ano, daqui a 5 anos. Escolha qual é de verdade a tua contribuição para os que virão na sua família, para os seus herdeiros, para os seus filhos, sobrinhos, amigos. Escolha qual será a sua contribuição para a vida que foi dada pelos seus pais, pelos sacrifícios e por tudo que seus pais deram a você. Escolha qual será a sua contribuição para o nosso país e como você pode participar, mesmo sendo desse processo de fazer com que o nosso país, o nosso celeiro mundial seja um lugar muito melhor. Pode influenciar muitas pessoas. Você não muda ninguém. Você não pode mudar ninguém, mas você pode influenciar pessoas, influenciar com a sua história, influenciar com os seus comportamentos, influenciar com a sua escolha de jornada e fazer com que outras pessoas cresçam ou que outras pessoas definham. Assim como aquelas pessoas que acabam buscando pessoas para droga, você pode buscar pessoas para a vida. A escolha hoje é sua. Esse momento tem momentos de definições para você. Essa noite ainda pode acontecer coisas dentro de você e que você permita um momento de evoluir e dar um passo a mais na sua história. Então, a você que deseja participar ou que deseja se informar, entre no nosso site, porque lá também nós temos muitas informações sobre todo esse conteúdo e essa abordagem, que é o www.universolakshmi.com.br. Ou você também pode telefonar para o 3567-5109. 3567-5109. E você vai ficar impressionado com o conteúdo e abordagem, o quanto e o porquê até que eu mencionei um pouco da minha história, um pouco da minha trajetória, mostrando para vocês o quanto que eu fiz tantas e tantas buscas, tantos e tantos cursos, tantas e tantas jornadas, e encontrei exatamente todo esse nicho reunido num único ponto, que é a programação neurolinguística, que aborda como despertar a excelência no seu comportamento, a excelência na sua performance como pessoa, como uma empresa, a como entender os processos familiares herdados e o como deixar algo melhor aí para a sua jornada e para a jornada dos que virão através de você. A programação neurolinguística, ela não só proporciona uma comunicação mais assertiva, ela não proporciona também só a elaboração de uma meta que é totalmente apropriada a você. A programação neurolinguística também aproxima você agora na sua 3ª geração do campo, que para uns tem até aquela roupagem da espiritualidade, né? Ou outros, né? Chamam até de nossa, isso é o meu encontro com um fenômeno chamado Deus. Mas a programação neurolinguística, ela tem aquela abrangência e é muito e muito maior. E quem sabe você pode ser uma pessoa que através da sua vida, através dos seus estudos e através de outras pesquisas, mostre e amplie isso até a sua 4ª, 5ª geração. Quem sabe você pode trazer aí uma nova descoberta. Quem sabe através da sua história você possa estar contribuindo para que isso ainda atinja outros e outros campos, outros e outros ramos, trazendo agora uma estrutura para o nosso país, uma estrutura para a humanidade de evolução. Eu sempre menciono também que o Brasil é a nossa casa. E nós, como filhos dessa casa, podemos vibrar. A melhora de um filho influencia no mínimo 7 pessoas.
e o declínio também acaba pesando nessas vidas. Então, faça por você algo que você sabe que vai se beneficiar e que vai beneficiar a sua história, as suas relações, as suas parcerias, a tua comunicação com o dinheiro, a tua comunicação com aquele elo divino e espiritual. Permita que a programação neurolinguística traga você, junto com todas as suas pesquisas, junto com todo o seu desembocar. Afinal, ela não existe aí, por exemplo, uma limitação. Ela pega muito da psicologia, ela pega muito da terapia breve, ela pega muito do Gestalt, ela pega muito do panorama neurosocial, ela pega muito de neurociência, ela pega muitas vertentes do que funciona, do que é melhor, para trazer a você novas técnicas e novas performances. A Débora Realista manda beijos para todos nós e todos os ouvintes. Muito obrigada pela sua participação, Débora. Muito obrigada por você estar vibrando nesse momento na nossa sintonia. Eu agradeço a todos vocês que estão aqui exatamente nesse momento vibrando, porque se você está aqui agora é porque existe entre nós similaridades, é porque existe entre nós um traço que nos aproxima energético, vibracional e espiritual. Então, se você está aqui comigo agora, porque você também faz parte explícita e implicitamente dessa missão, que é fazer com que esse país e essa humanidade vibre e cresça e evolua. Eu, Kátia Félix, agradeço profundamente e espero vocês aqui nas segundas 11 horas pelo www.mkkwebtv.com.br e na próxima quinta-feira às 19 horas pelo www.mkkwebradio.com.br. Um imenso beijo e eu reverencio vocês agora, a quem eu chamo de amigos.